Ih, agora foi. Mentira que eu posso. Olha aí, galera. Ixi, agora eu tô na praia, ó. Tá aí que eu não Não, não sabia disso. acredito não, Bruno. Eu descobri isso agora, ó. Tô dizendo mesmo, é muita falta do que fazer, né, cara? Pronto, eu vou dar aula da praia. Vou ficar aqui na praia. Pronto. Certo, galera, bora lá. Aí o Ulisses entrando na praia também, se mostrando. Apresentar a tela inteira. Todo mundo tá me vendo, né? Aí minha telinha. Sim, sim. Sim. Olha aí, o neném da Paloma. Sejam bem-vindos. É isso aqui, ó, o Ivan, tá vendo, ó? Toda vez que o meu boneco mexe, eu acho que esse negócio de compartilhar, de botar esse fundo aqui, tá deixando lento. Peraí. Entendi. Ela quer ver o senhor na praia. Ela escutou falando do meu esposo. Foi? É, mas tá lento, tá lagado, ó. Eu acho que é porque tá na praia aqui. Deixa eu tirar esse negócio. Com certeza. Bruno tá ruim. Melhorou agora. Oi. Melhorou. Ó, a tela aqui da praia. Aí, tô dizendo? Pronto. Bora lá. E vamos estudar o que hoje? Análise gravimétrica. Galera, semestre passado, para quem foi da minha turma de analítica 1, do semestre passado especificamente, eu já dei uma introdução sobre análise volumétrica e análise gravimétrica. Mas não se preocupe que eu vou repassar tudo de novo. Mas algumas coisas eu vou repetir do assunto, tá bom? Mas eu vou aprofundar mesmo. Gravimetria, mas que marmota é essa? Rapaz, a gravimetria está relacionada, pessoal, com massa, certo? Como assim? As análises gravimétricas são realizadas utilizando a massa das substâncias. Usando a massa das substâncias, certo? Pessoal que está entrando ainda sem e-mail institucional, a partir da próxima aula eu vou começar a não permitir a entrada, tá bom? Então quem não tem, começa a cuidar para ter, certo? Eu não posso aceitar aluno sem ser com e-mail da faculdade. Bom, ainda está confuso. Homem, pesando os analitos. Como é que eu faço gravimetria? Pesando os analitos. Usando uma balança, determinando a massa. Deu para entender agora? Beleza, pessoal? Análise gravimétrica, ela funciona a partir do peso dos analitos. Ah, tá, entendi. Glória. Podemos definir a análise gravimétrica da seguinte forma. Gravimetria é a análise que quantifica, galera, já que estamos falando de análise quantitativa, quantifica um determinado analito em uma amostra, certo? Essa amostra se chama normalmente de matriz, utilizando medidas de massa. Tranquilo? Certo. Mas quando fala pesar, é tipo de qualquer jeito, pese pronto, está feita a análise. Se assim cesse, se assim cesse. Não. Existem várias características na análise gravimétrica que são importantes pra caramba, certo? Ou seja, eu devo considerar. Vamos começar pelos tipos. Ó. Eu tenho 4 tipos de análise gravimétricas, que estão relacionadas mais com a forma que eu separo o analito. Eu tenho gravimetria por precipitação, que é a que a gente vai focar. Essa gravimetria por precipitação, o analito é separado da matriz. Vocês vão ver muito isso, certo? O analito é separado da matriz a partir de uma reação de precipitação. Eu vou fazer uma reação de precipitação, eu vou provocar a precipitação do analito. Por isso que é gravimetria de precipitação. Eu posso fazer gravimetria por eletrodeposição, onde eu vou utilizar
uma reação de oxirredução, certo? Tipo, se eu quisesse separar o ferro da água, eu coloco hidróxido, eu coloco ferro 3, né? Eu tenho uma água rica em ferro 3+. Se eu fizer uma eletrólise, jogar uma corrente elétrica, jogar elétrons, eu vou provocar a redução desse ferro para ferro metálico. Aí ele vai precipitar. Nossa, já começou. Boa noite. Já, dona Rita? Beleza, galera? Então, separação do analito da solução, vocês vão entender o seguinte. O analito está na solução. O que é que o analito está na solução? Está aqui a tua solução. Está aqui o analito. Solúvel na solução. Ele está solubilizado. Certo? Ou seja, ou eu vou, por precipitação, que a gente vai ver já já, colocar um reagente aqui que vai fazer ele precipitar, ou por eletrodeposição, eu vou jogar elétrons para fazer ele também precipitar, ele sair da solução. Outros tipos, eu posso fazer por volatilização, onde o analito... Cara, por que está tão lento? Espera aí, deixa eu abrir de novo a apresentação. Espera aí, rapidez. Vou fechar aqui e vou abrir de novo o meu PowerPoint. Ver se melhora. Galera entrando sem meio institucional. Vou avisar de novo. Wesley, você está entrando sem e-mail institucional. Próxima aula você não entra. Tem que mudar lá em cima, viu? Eu não vou autorizar a entrada. Show? Vamos aqui. Depois estava aqui. Se agora está melhor. Ah, agora tá. Pronto. Estava aqui. Gravimetria por volatilização. O analito vai ser separado da matriz por um processo de volatilização. Galera, o que é um processo de volatilização? Evaporação. Certo? É como se fosse uma destilação. Está aqui o meu analito. Por exemplo, pode ser 2 líquidos. 2 amostras aqui dentro. E eu vou destilá-la. Certo? E eu extraio aqui na ponta. No outro beckzinho. Beleza? Seria por volatilização. E eu também posso fazer a gravimetria por extração. O analito vai ser separado da matriz pela extração por algum solvente. Isso aqui vocês podem usar muito na química orgânica, e vocês viram isso. Quem fez parecido com isso foi o Moisés. Vocês lembram daquele trabalho que ele fez com Soxhlet? Que ele pegava lá para tirar o óleo essencial das plantas lá do alecrim-pimenta, se eu não me engano? Pois é, ele faz uma extração. Se eu faço aquela extração e uso técnicas gravimétricas para determinar a concentração do óleo essencial, eu estou fazendo uma gravimetria por extração. Entenda, a técnica é gravimetria. O tipo, como eu classifico, se é precipitação, eletrodeposição, volatilização ou extração, é a forma com que eu separo o analito da matriz, da amostra, para poder pesar. Entenda o seguinte, a classificação aí depende da forma como o analito é isolado da matriz e modificado para análise. Como assim? Por exemplo, tá aqui, eu tenho 2 analitos, um quadrado e uma bola. Aí eu tenho minha balancinha para pesar. Aí eu separei, não separei? Isso é análise gravimétrica. É eu tirar a bolinha dali de dentro, pesar ela para saber quanto tinha da bolinha dentro da minha solução, dentro da minha matriz. Vocês estão entendendo essa parte? Sim ou não? Show. De novo, Bruno. O que é a análise gravimétrica? Está aqui meu analito, minha matriz, certo? Tirei uma amostra. Nessa amostra tem 2 analitos, uma bola e um quadrado. Se eu pesar tudo, eu vou pesar a bola e quadrado, mas eu quero pesar só a bolinha. Então eu tenho que separá-la da minha matriz, concorda comigo? Se eu tenho que separá-la da minha matriz, eu vou utilizar uma técnica para separá-la de lá. E depois que eu separo ela, eu peso.
Isso é análise gravimétrica. Isso aqui é análise gravimétrica. Você separar o analito da matriz e pesar ele para saber quanto tinha de analito na tua amostra. Não, dona Rita, ele está solubilizado normalmente. Você separa por alguma técnica. Você faz o analito sair daqui de dentro, sozinho de preferência, para que eu possa pesar ele. Aí quando eu peso ele, por exemplo, esse analito aqui eu pesei, deu 10 gramas. Essa solução aqui tinha quanto de analito dentro dela? 10 gramas do meu analito. Se eu fosse calcular a concentração e essa solução fosse de 100 ml, eu ia ter 100 dividido 10 dividido por 100, eu ia ter 10 gramas por ml de concentração da bolinha. Entenderam, galera? Boa noite, Assis, tudo bem? Deu para entender o que é o processo de gravimetria? É isso aqui, pesar. A partir do peso eu consigo determinar a quantidade que tinha do meu analito na solução. Show? Posso seguir? Sim, pode. Aí, se eu separo por precipitação, eu estou fazendo uma gravimetria de precipitação. Se eu separo esse analito da amostra por eletrodeposição, eu estou fazendo uma gravimetria de eletrodeposição. Se eu separo por volatilização, eu estou fazendo uma gravimetria de volatilização. E se eu separo por extração, eu estou fazendo uma gravimetria por extração. Beleza? Só isso. Certo? A forma como é realizada a separação é que caracteriza o tipo de análise gravimétrica executada. Entendi. Mas vamos usar as 4 técnicas? Não. Até porque se fosse, o nome da disciplina ia ser análise gravimétrica aplicada à farmácia. Porque é um mundo, galera. Se eu for pegar técnica por técnica, é um semestre para me falar de todas as técnicas. Certo? Porque cada uma tem suas características. Então o que vamos abordar e aprofundar é a gravimetria por precipitação, que é a mais utilizada, pelo menos na área farmacêutica. Certo? Mas entenda, as análises são praticamente as mesmas. O que muda é a forma de extração, mas o raciocínio de você separar e fazer os cálculos é o mesmo. Então, se você sabe fazer gravimetria por precipitação, você sabe fazer gravimetria por eletrodeposição, você sabe fazer gravimetria por extração. Show? Quais vantagens que eu tenho na gravimetria? Fecha aqui, fecha. Tá chovendo com vento. Galera, é uma técnica exata e precisa, desde que se utilize balanças analíticas de alta precisão. É possível manter o controle fino sobre os possíveis erros sistemáticos. Aí vocês sabem o que é erro sistemático, né? Que eu falei lá passada. Que venham a ocorrer. Pois é possível ensaiar tanto os filtrados como os precipitados, com o intuito, respectivamente, de verificar se todo o analito foi retirado da amostra e verificar a presença de impurezas. Quando eu for falar os processos, eu explico melhor essa parte, para não me repetir muitas vezes, tá bom? Ó, galera, é um método absoluto. O que é um método absoluto? Eu não preciso de nenhum padrão. Por exemplo, se vocês forem fazer, e vocês vão, se Deus quiser, vocês vão mexer com o V visível, lá na faculdade, aula prática. Vocês vão ver que eu preciso, para fazer análise com o V visível, fazer uma curva padrão de calibração. Para isso, eu preciso de padrões, soluções padrão, para eu poder usar uma solução de teste. Certo? Na gravimetria, não. Eu separo o analito e peso ele. Eu não preciso de nenhum padrão de referência para ele. Deu para entender isso, galera? Por que ele é um método absoluto? Porque eu não preciso de padrões de referência. Certo? Ela envolve a medição direta da massa do analito sem a necessidade de calibração de um sistema. Show? E outra coisa, é um processo relativamente barato, pois a aparelhagem utilizada possui custo baixo. Em comparação com gravimetria, eu conheço o V-Vision e por outras análises. Só que os preços
O V-Vis pode chegar a mais. A gravimetria não chega a 20. É mais barato. Beleza? Bruno, você pode repetir essa parte? Porque aqui ficou travando, eu não entendi. Aqui também travou. Pronto. Qual parte? Aqui também travou um pouco. Beleza, Que você fala do custo. Aí falou algumas coisas e ficou falhando, eu não entendi. Espera aí, então. Aqui Deixa eu também ligar tá aqui, falhando, pra meu ver se amor. melhora. Tá bom. Já vai. Nananã. Se melhora aqui. Vamos ver se melhora, galera. Tá melhor? Foi 1, 2, 4. Som. Tá travando agora? Sim, agora sim. Tá bom. Pronto. O que eu falei foi o seguinte. O processo de gravidade é relativamente barato. A aparelhagem utilizada possui custo baixo. Em comparação com isso. Em comparação com... Eu quero fazer análise gravimétrica e uma análise com espectrômetro. É mais barato. Aparelhagem... Aqui tá travando ainda. Aqui também. Ainda tá travando. Tá. Pai do céu. Peraí, então. Minha internet tá começando a chover. Espera aí. Se não melhorar agora... Graças a Deus. Qual a desvantagem? A principal desvantagem é essa, pessoal. As análises gravimétricas são morosas, ou seja, consomem muito tempo, pois alguns analitos são necessários vários processos de separação. Melhorou agora, pessoal? Que agora eu liguei dado móvel. Se não funcionar no dado móvel, não tem o que fazer, não. Melhorou. Tá bom. Beleza? A principal desvantagem é que demora para fazer. Uma análise gravimétrica pode demorar de 4 a 5 horas para ser executada. Aí se você vai fazer 10 dela, lascou. Uma semana para fazer 10 amostras. Certo? Tá bom, entendi. Vamos lá, gravimetria de precipitação. Primeira coisa, em qualquer análise gravimétrica, é separar o analito da matriz. Certo? A gente vai abordar a partir de agora somente gravimetria de precipitação. Certo? Eu vou abordar passo a passo. Vocês vão sair daqui sabendo fazer o teste. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Está aqui a minha solução, o meu analito está aqui dentro, certo? Aí eu tenho um agente precipitante. Pode ser qualquer tipo de agente precipitante. Eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Eu vou adicionar esse agente precipitante na minha solução. E ele vai provocar a precipitação de um analito. Certo? Ele vai reagir com o analito e provocar a precipitação. Depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui e filtrar, já que eu separei como um sólido. Aí eu vou agitar o meu sistema para que ele fique todo disperso, precipitado, e vou passar num filtro. Beleza? Quando eu passar isso no filtro, eu vou separar a solução do analito. Tá aqui, ó. O meu precipitado tem meu analito. E eu vou pesar esse precipitado. 10 gramas, por exemplo. Quer dizer o quê? De modo bem cru. Que se fosse uma pesagem perfeita, se a mesma amostra que está aqui estiver aqui, é como se aqui dentro eu garantisse que tem 10 gramas do meu analito. Vocês conseguiram entender isso aí? Quer dizer que no final, a gente tem a matriz em um recipiente e o precipitado em outro, é Aqui isso? é a matriz. Pronto, Isso entendi. aqui é a matriz. Certo? Isso aqui é a matriz. A matriz é tudo, Osivan. Certo? E eu separo da matriz um analito. Por quem? Pelo agente precipitante. Beleza? O Osivan saiu. É só isso a gravimetria? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Eu vou abordar de novo. Sim, a principal vantagem. Eu precipitei aqui, não precipitei? Aí eu separei o analito e separei a matriz. Eu posso testar o analito, aqui o precipitado. Eu posso fazer um teste para saber se o precipitado está puro. Eu posso fazer um teste
aqui no sobrenadante, na solução que sobrou, para ver se tem precipitado ainda. Eu posso testar depois de seco, para ver se tem alguma impureza. Entendeu, galera? Qual é a principal vantagem? Eu consigo acompanhar todo o processo. Eu consigo saber se teve um erro aqui. Eu consigo saber se teve um erro aqui. E assim por diante. Beleza? O áudio tá bom ou tá travando ainda? Tá bom. Tá bom. Quando trava, assim que travar, avisa. É só isso, galera. Parece simples, mas qual agente precipitante? Qual é esse agente precipitante? Como é que eu vou selecionar ele? O precipitado formado vai. Aí, ó, parece simples, mas o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual é o agente precipitante. Eu tenho que saber se esse precipitado formado aqui, ó, ele é adequado para filtrar. Porque eu tenho que conseguir filtrar ele. Se eu não conseguir filtrar, não serve. Não dá para fazer a análise gravimétrica. O precipitado só precisa ser seco ou calcinado, transformado em outra coisa mais estável. O precipitado formado representa o analito na sua totalidade? Entenderam aí as perguntas que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu tenho que selecionar o agente precipitante para que ele seja específico. Eu já vou falar sobre ele. Eu tenho que saber se esse precipitado que é formado, ele vai ser adequado para a filtração. Eu tenho que saber se depois, quando eu for secar aqui, ó, quando eu for secar ele aqui, se eu preciso só secar para tirar a água, ou se eu preciso calcinar, que é modificar a estrutura dele para que ele forme um produto mais estável para a pesagem. E no final, eu preciso saber se o cara que eu estou pesando especificamente tem relação estequiométrica com o meu analito aqui na amostra, ó, se ele representa ele. Isso por via de cálculos estequiométricos. Beleza? Então tem 4 etapas críticas aí. Então, não é só pesar, como também não é só separar o analito, filtrar e pesar. Existe toda uma ciência por trás disso aí. Por isso que vocês estão vendo isso em Analítica 2. Diga aí, Wesley. Levanta a mão Esse um pouquinho. processo aí, Bruno, é como se fosse a extração de ouro da terra, né? Passa por todo o processo para no final ter a pesagem dele, né? Dá para considerar. Se você quiser, por exemplo, saber quantos por cento de minério de ouro tem no minério dele, especificamente, você vai mostrar de 100 gramas de minério de ouro. Aí você quer saber quanto por cento tem de ouro no minério de ouro. Aí você faz a análise gravimétrica. Você tem que extrair ele com todo cuidado para no final você ter o ouro que represente a totalidade do que tinha na amostra. Sem muitas perdas. Certo, pessoal? Bruno, Tem que saber coisa demais. Oi. no caso, Diga aí. quando forma o precipitado, depois vai ter que separar de novo, né? Para tirar o agente e ficar só com o analito. Nem sempre você consegue por relação estequiométrica. Porque o precipitado, para pensar, eu vou dar até um adiantado no serviço aqui. Por exemplo, você quer precipitar a prata. A prata seria o teu analito, certo? Tá aqui a prata. Aí tu coloca quem? NaCl, cloreto de sódio como agente precipitante. Aí tu vai ter essa reação aqui, ó. Ag+, mais NaCl, formando AgCl. Precipitado, né? Mais o Na. Se você separar direitinho, essa quantidade aqui, a quantidade que você pesar vai ser de AgCl. Se for 10 gramas de AgCl, existe uma relação estequiométrica com a prata. Aí eu consigo, por meio de cálculo, fazer. Eu não preciso separar de novo. Entendeu? Até porque não dá para pesar só o íon. Eu tenho que pesar ele associado com alguém. Por isso que eu seco ou calcino. Quando eu for falar dessas etapas, eu explico isso melhor. Mas deu para entender a relação, Paloma? Deu sim, viu? Tem, mas eu vou abordar uma por uma, galera. Tem coisa demais para saber? Tem, mas eu vou abordar uma por uma. Essa ela vai ficar gravada e vocês vão assistindo com calma.
O importante é que vocês façam o máximo de perguntas possíveis para as perguntas ficarem gravadas, porque você não pode perguntar para a gravação, né? Vamos começar pelo agente precipitante. O agente precipitante tem como função formar um composto. A função do agente precipitante é formar um composto insolúvel com o analito, certo? Dessa forma, ele precisa ser o mais seletivo possível. O que é ser seletivo? Hein? Se eu perguntar para as meninas aqui, quantas horas vocês demoram para comprar um vestido? E aí? Respondam. Em média. Eu quero comprar um vestido Tá para um casamento. cortando, Bruno. Tá? Tá Eu vou normal. comprar um... Quantas horas eu demoro para comprar esse vestido? Meninas, mais de 1 hora. Se eu perguntar para os homens, quanto tempo vocês demoram para comprar um terno para um casamento? 5 minutos. Por aí, Meia você hora. chega na loja lá, meia hora, Osivan, tu é exigente, viu, bicho? Eu só vou na companhia do terno e pronto. Se não tiver lá, eu não vou em outro canto. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres são mais seletivas, elas olham e escolhem aquele vestido que elas querem. Os homens aceitam qualquer coisa, normalmente, de roupa. Beleza? Essa é a alusão que eu quero fazer. O que é um reagente específico, galera? Um reagente específico é aquele que vai selecionar somente um analito. Certo? São muito raros. Reagentes reagem especificamente com um único analito. São muito raros. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a dimetilglioxina, que é um agente precipitante que vai precipitar especificamente o íon níquel 2+. Pode ter todos os analitos da face da Terra. Se eu botar dimetilglioxina, só vai precipitar o níquel. Ela é extremamente seletiva. Certo? Vocês entenderam essa palavra seletiva? Ela é seletiva ao ponto de ser específica. Porque ela só reage com o níquel. Então, sempre que vocês ouvirem falar de algum agente precipitante que reage, que precipita um único tipo de íon, você está falando de um reagente específico. E o reagente seletivo? Ela reage com um número limitado de espécies. Galera, um número limitado não é só uma, mas também não são muitas, certo? Esses reagentes seletivos são mais comuns do que os específicos. Um exemplo deles é o nitrato de prata, a GNO3, que vai precipitar em meio ácido os brometos, Br-, os fluoretos, Cl-, os iodetos, I-, e os tiocianatos, tiocianato SCN-. Pronto. O AgNO3 ele é seletivo para esses 4 tipos de íons, mas ele não é específico. Porque se ele fosse específico, ele ia pegar somente um dos íons. Entenderam a diferença de específico para seletivo? Show? Outros reagentes. Se eu quiser precipitar ferro, eu vou usar hidróxido. Certo? Quem é que pode interferir com o hidróxido? O alumínio, o titânio, o cromo. Isso aqui é uma tabelinha para vocês olharem depois, certo? Eu não vou me alongar nela, não. Mas aqui tem... Se eu quero analisar ferro, eu precipito com hidróxido. E o que é que pode interferir? Alumínio, titânio e cromo. Se eu quiser precipitar cálcio, eu vou usar o oxalato de cálcio. Aí vai interferir todos os metais alcalinos, exceto o magnésio. E etc, e etc, e etc. Beleza? Galera, o produto que é formado na precipitação deve ser puro, altamente insolúvel, facilmente filtrável e lavável, não reativo com os constituintes da atmosfera, de composição química conhecida após sua secagem, e possua reação completa nas condições de análise. Isso aqui tudo eu preciso garantir para que eu possa fazer uma análise gravimétrica efetiva, com o mínimo de erro possível. Que o reagente, isso aqui, galera, eu estou falando é o seguinte, está aqui a minha matriz, com o meu analito aqui dentro.
Aí eu vou colocar o meu agente precipitante. O precipitado que vai ser formado aqui embaixo, a bolinha com o quadradinho, precisa ser pura, altamente insolúvel, para não ter nada sobrando na solução, filtrável e lavável, não reativo, tananã, tananã, tananã. Beleza? Mas como é que eu vou garantir isso tudo? O Lockdown está perguntando. A gente vai entrar, galera, no tipo de precipitado. Como assim? Tem mais de um tipo de precipitado? Tem sim. Na verdade, dois. Eu tenho os precipitados coloidais e os precipitados cristalinos. Você não consegue, nem que queira, fazer análise gravimétrica com ele, e o outro é o precipitado ideal para análise gravimétrica. Mas qual é a diferença de um para o outro? São bem diferentes, mas vamos resumir aqui. Ó. O precipitado coloidal, pessoal, ele possui partículas muito pequenas, entre 1 e 100 nanômetros. Você quer saber o quanto é um nanômetro? É tipo assim, ó. Esse quadrado, numa escala que eu botei, é como se tivesse 1 micrômetro. Pessoal, 1 micrômetro já é 0,0... Não, pera. Micro, 0,01 milímetro. Isso é 1 micrômetro. Você sabe o tamanho do milímetro, né? 10 vezes menor que 1 centímetro. 1 micrômetro é isso aqui do milímetro. 1 nanômetro é esse quadradinho aqui, ó. Deixa eu dar o zoom. Vocês estão vendo aqui o quadradinho? Isso é 1 nanômetro, em escala. Esse cara aqui já é 100 mil vezes menor que 1 centímetro, que 1 milímetro. E esse cara aqui, ó, é 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. Então, pessoal, eu estou falando de partículas de no máximo 100 nanômetros. Eu estou falando de partículas 100 mil vezes, não, 10 mil vezes menor que 1 milímetro. Certo? Entenderam que é pequeno, né? Show? Sim. Então, os precipitados coloidais possuem partículas muito pequenas, entre 1 e 100 nanômetros. Formam misturas coloidais, ou seja, que estão em suspensão permanente. Elas não vão para o fundo do becker, elas ficam flutuando, em suspensão, como se fosse água barrenta. Não se depositam no fundo do recipiente, elas atravessam a maioria dos filtros e não são recomendadas para análise gravimétrica. Já os cristalinos, galera, são partículas grandes, acima de 1 micrômetro. É isso aqui tudinho, pessoal. Ó. E pode ser maior, pode ter 10, pode ter 100 micrômetros, pode ter quase 1 milímetro de tamanho precipitado, sem problema. Ele só tem que ser grande, pelo menos em comparação aos nanômetros, tá bom? Formam misturas heterogêneas, eles não formam misturas coloidais. O que são misturas heterogêneas? Eu tenho uma separação completa de fases. Eu tenho aqui a água e eu tenho um precipitado realmente embaixo. Não fica como é aqui, tá vendo? Ó? Como se tivesse uma névoa. Beleza? Ele precipita mesmo. Se depositam no fundo do recipiente. São filtráveis na maioria, nos mais variados meios. Eu consigo filtrar ele em quase todo tipo de filtro. Até em coador de café eu filtro um precipitado cristalino, dependendo do tamanho do cristal. É o precipitado ideal para análise gravimétrica. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês, qual o precipitado ideal para análise gravimétrica? O cristalino. Qual que não é recomendado? O coloidal. Show? Posso seguir? Dúvidas? O áudio tá bom? Tá cortando? Bruno, Oi. eu posso dizer que o sal é um precipitado cristalino? Não, né? O sal de cozinha? Não, não é. É isso? Não, cara, assim, se ele precipitar, é. Se ele precipitar, é. Beleza? Você pode dizer. Porque o sal de cozinha, quando precipita, ele forma um precipitado do tipo cristalino. Certo? Entendi. Mas como é que eu vou saber que tipo de precipitado vai ser formado? Essa é a dúvida, galera. Você saber que o cristalino é o ideal, isso é fácil. Agora, como é que eu vou saber que o precipitado que vai formar vai ser o cristalino? Você tem alguma ideia? Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Como é que eu vou saber que tipo de precipitado vai ser formado? Se a reação do meu agente precipitante com o meu analito vai dar um precipitado cristalino ou um precipitado coloidal? Como é que eu sei?
Ou melhor, como é que eu garanto que seja um precipitado cristalino? Pelo tamanho da partícula? Tamanho de partícula. Eu tenho que garantir que a partícula seja o maior possível. Certo? Ele forma cristais, Eu não? tenho que garantir aquelas... Tem a ver com cristal, porque tem a ver de formar cristais maiores, mas não é porque um é cristalino e o outro não é cristalino, tá bom? Tem a ver mais com o tipo de solução que é formado, essa nomenclatura. Eu quero que você entenda o seguinte: mais importante do que saber que o cristalino é o ideal, é você saber como você consegue um precipitado cristalino. Deu para entender a diferença? Você fala da técnica, é isso? Isso, eu preciso conhecer a técnica para obter um precipitado cristalino. É mais importante do que eu saber que o cristalino é o ideal. Concorda comigo? É tipo assim, eu sei dirigir, mas não tenho um carro. E aí? Certo? Pergunta do lockdown. Como é que eu vou saber que tipo de precipitado vai ser formado? Vai depender de como o processo de precipitação, é feito. Pois esse processo vai afetar a forma como a nucleação, vocês vão ver já já o que é isso, e o crescimento do cristal irão ocorrer. O processo de precipitação vai afetar a forma e o crescimento do cristal. Eita, menino. Aí, marmota é essa de nucleação? E cristal ainda cresce? Vocês sabem o que é nucleação? Posso dar período? E vocês sabiam que um cristal pode crescer? Aumento do núcleo. Nucleação é a formação do núcleo. E o crescimento do cristal é o quê? O crescimento do núcleo. Certo? Aí você deve estar na cabeça de vocês isso aqui que o Lockdown está pensando. Que marmota é nucleação. E o diabo desse cristal ainda cresce. Se acalma que eu vou explicar. Galera, nucleação é a formação do núcleo cristalino. Formação do núcleo. Já o crescimento do cristal é o crescimento desse núcleo. Tipo assim, galera. Ó, tá aqui minha solução. Tá aqui meus reagentes. Bolinha e diamante. Aí eu peguei aqui no agente. Galera, esse agente precipitante. Olha como ficou bonitinho. Ele é redondo. Ele vai reagir com quem? Com a bolinha ou com o triângulo? Com o losângulozinho de diamante? Um círculo com a bolinha. E aí, ele é um reagente específico. Agente precipitante específico. Não é nem seletivo, é específico. Certo? Então, vou jogar ele lá dentro e ele vai precipitar. Isso eu já entendi. Ele vai precipitar. E o núcleo? O núcleo é formado assim que o agente precipitante entra em contato com o analito. Tá aqui, ó. O agente precipitante, o analito no meio. Vai representar que ele está precipitado formando essa molécula. Tá dando para entender? Isso aqui seria o núcleo, pessoal. Certo? É a junção. Agente precipitante mais analito. Aí forma um núcleo. Estão me acompanhando? Como se ele adquirisse uma forma, não é isso? Nuclear. Cara, ele precipitou. Eu botei uma bola com uma bola dentro para dizer que juntou. Para dizer que juntou esse cara com esse cara. Para dizer que juntou esses dois. Por isso que eu botei a bola amarela dentro da bola verde. Para dizer que formou precipitado. Ali, ó. Pá, formou precipitado, formou isso aqui como núcleo. Tá bom? Daí, galera, pode ocorrer duas coisas. Depois que forma o núcleo, pode ocorrer duas coisas. Pode formar mais núcleos. Formar vários núcleos desse. Certo? Aí cada núcleo formado é muito pequeno, vai ficar menor que 100 nanômetros. Vai ficar parecendo um precipitado coloidal. Beleza? Ou pode o núcleo crescer. Formar um precipitado, um núcleo, e você começar a ter a formação de núcleos ao redor do primeiro núcleo, fazendo um núcleo maior, um cristal maior. Certo? Formando cristais grandes, núcleos grandes, maiores que 100 nanômetros, formando um precipitado tipo cristalino. Vocês estão percebendo que a diferença entre um precipitado coloidal e um precipitado cristalino tem mais a ver com o processo de formação do precipitado? Se ele forma vários núcleos, ele vai dar um precipitado coloidal. Se ele forma núcleos e depois esse núcleo cresce, ele vai formar um precipitado cristalino. Perceberam a diferença?
Entendi. Aí esse processo aí vai ocorrer de acordo com o tamanho da partícula. Não. O tamanho da partícula vai ser influenciado por esse processo. Entendi. Diga aí, Paulo. Bruno, então no caso a pessoa resolve fazer esse processo, então ela não sabe qual resultado vai dar. Se vai dar um coloidal ou se vai dar o cristalino. Tem como saber, você controla. Eu vou explicar já já as etapas. Ah, entendi. Viu? Saquei. Como o de baixo é maior, vai ser mais fácil de filtrar. Isso aí. Mas como eu sei qual processo vai ocorrer? Crescimento ou multiplicação dos núcleos? Antes de falar disso, eu preciso lembrar que a nucleação pode ocorrer de duas formas, tá bom? Só um parêntese aqui. Ela pode ser espontânea, ela pode ser induzida. O que seria uma nucleação espontânea? Ela vai ocorrer sem a necessidade de um agente direcionador, que é chamado de semente. Certo? É como se você está lá, o teu analito e o teu agente precipitante, eles vão reagir de boas, sem nada precisar ajudar. Mas eu também estou a nucleação induzida. Ela necessita de um agente direcionador, como se fosse uma semente. Certo? Uma semente seria um reagente que vai proporcionar o processo de nucleação. Tipo, eu não quero nuclear. Não quero, não vou. Aí ele vai lá, a semente, e faz a nucleação. É tipo, como é que fala? Casamenteira. Tia casamenteira. Ó, mulher, meu sobrinho é tão bonitinho, corre lá conversar com ele. Tipo assim. Qual é o seu exemplo, Paloma? Não, eu ia falar do enzima, entendeu? Que ela não meio que ativa, né, uma reação. Catalisa a reação. Isso. Exato. Pronto. Exemplo melhor que o meu, um enzima. Não, mas você é mais fácil de entender. A semente é a tia casamenteira. Ele vai lá conversar com meu sobrinho, bichinho tão bonitinho, estudioso, faz farmácia e tudo. Certo? Como é que ela vai funcionar? Normalmente, o que pode acontecer? O precipitado não entrar no meio. Pode simplesmente ficar na superfície ali do agente precipitante. O que a semente vai fazer? Ela vai lá, vai abrir o agente precipitante, por exemplo, e vai empurrar o analito lá para dentro. Vai promover a formação do núcleo. Entenderam a diferença? Espontânea e induzida? Certo? Não é assim que ocorre, tá bom? O agente precipitante, entenda, isso é uma animação representativa. O agente precipitante, a semente, ele não vai abrir um reagente e colocar o outro dentro, não. É que eu não tinha outra forma de representar isso. Dizer que o agente, a semente está direcionando a reação. Certo? E como é que essa semente provoca o processo de nucleação? Certo? É como essa semente provoca o processo de nucleação. Um exemplo, tem o bolo que você coloca o fermento e ele cresce, seria tipo isso? Você pode levar nesse exemplo, porque se você bota farinha, ovo, açúcar e bota no fogo sem o fermento, ele não cresce. Ele só vai crescer se tiver o fermento. Não é a mesma coisa, mas serve como analogia também. É a presença do fermento que força o crescimento do bolo. Certo? Exatamente, ó. Mas não fugiu da pergunta, não. Como é que eu sei qual processo vai ocorrer? Crescimento ou multiplicação dos núcleos? Galera, eu vou saber isso pelo controle da precipitação. Para isso, eu tenho que controlar uma coisa chamada de supersaturação relativa, ou SSR. Certo? Isso seria a relação, tá bom? Não é relação não, tá bom? É a relação entre a quantidade real de soluto e o coeficiente de solubilidade do solvente. Tá vago, elabora aí. Seguinte, vamos do começo. Solução supersaturada, vocês sabem o que é, né? Eu venho repetindo desde a química geral. Não, desde a físico-química. O que é a solução supersaturada. Né? Então vocês sabem. É quando uma quantidade de soluto maior do que a capacidade do solvente solubilizá-lo. É quando eu tenho um solubilizado mais soluto do que o meu solvente aguenta. Certo? É quando passa do coeficiente de solubilidade, né? Isso, passa, quando né? eu tenho mais soluto solubilizado do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura específica. Certo? A consequência de você ter uma solução supersaturada qual é? Que ela pode precipitar a qualquer momento. Beleza, isso eu me lembro. O que nós queremos é que a precipitação ocorra, né, não?
Eu não quero que ele precipite? Sim ou não? Não é isso que eu estou querendo fazer até agora, né? Precipitar? Quem é que promove a precipitação? Se eu tiver uma solução supersaturada, ela vai precipitar. Então perceba que a supersaturação está diretamente ligada à precipitação. Certo? Beleza? O que nós queremos é o quê? Que a precipitação ocorra de forma lenta. Por que ele ocorre de forma lenta? Para que o núcleo possa formar o primeiro núcleo e depois, devagarzinho, os outros núcleos vão formando ao redor do primeiro. Para que, em vez de fazer um monte de núcleo pequenininho, eu faça um núcleo grandão. Eu faça um cristal maior. É melhor do que eu fazer rapidamente vários núcleos pequenininhos, onde eu vou ter partículas muito pequenas. Beleza, galera? Certo, mas como é que eu calculo essa tal de supersaturação relativa? A partir da seguinte fórmula. Qual? A supersaturação relativa é a quantidade real de soluto menos o coeficiente de solubilidade, quantidade máxima de soluto da solução saturada, que é o coeficiente de solubilidade. Certo? É o tanto de soluto que eu estou colocando menos o coeficiente de solubilidade dividido pelo coeficiente de solubilidade. É assim que eu faço a conta. Dessa forma, quanto maior for a quantidade real de soluto, menor vai ser o coeficiente de solubilidade. Desculpa. Dessa forma, quanto maior for a quantidade real do soluto, ou menor for o coeficiente de solubilidade, maior vai ser a SSR. Isso quer dizer o que, galera? Se eu aumento a quantidade de soluto, que é o quê? Eu vou aumentar a SSR. Vocês concordam comigo? Diretamente proporcional. Sim ou não? Vocês entendem isso? Quanto maior for o quê? Maior vai ser o SSR? Sim. E quanto menor for o S, que é o coeficiente de solubilidade, maior também vai ser a SSR, porque é inversamente proporcional? Sim ou não? Vocês entendem isso? Então, coeficiente de solubilidade vai afetar a supersaturação relativa. Quanto maior ele for, menor vai ser a supersaturação. Quanto maior ele for, menor vai ser a supersaturação. E quanto menor ele for, maior vai ser a supersaturação. A mesma coisa com a quantidade de soluto. Guardem essas informações. Considere o seguinte solvente, ó, que possua coeficiente de solubilidade 1 grama por 100 ml. Ou seja, a cada 100 ml eu dissolvo 1 grama. Esse é o coeficiente de solubilidade dele. E foi adicionado um total de 2 gramas de soluto. Quanto é que vai dar a SSR, galera? É só substituir, ó. Quanto é a quantidade real? 2, que eu adicionei. Quanto é o coeficiente de solubilidade, que é o S? 1. 2 menos 1 dividido por 1. Vai dar 1. É difícil fazer essa conta, pessoal? Sim ou não? Não. Agora, considere que eu estou adicionando 10 gramas de soluto. Se for 10 gramas, o Q vai ser 10, o coeficiente de solubilidade é o mesmo. Quanto é que vai dar o teu SSR? 9. Entendeu? Ó, aumentei a quantidade de soluto, aumentou o SSR. Entendi. Vocês entenderam? Beleza. Mas como é que eu faço para controlar esse SSR? Eu sei calcular. Como é que eu controlo? Oi. Diga aí, Léo. Ah, era só para voltar para tirar uma foto aqui. Ah, bata a foto aí. Foi. E aí, como é que eu controlo? Rapaz, para controlar esse SSR, podemos mexer tanto no coeficiente de solubilidade, já que se eu mexer nele eu mudo esse SSR, como eu posso mexer na quantidade de soluto também que eu estou adicionando. Galera, entenda, quando eu falo quantidade de soluto, é o seguinte, está aqui a minha solução. Não é necessariamente a quantidade de soluto que eu vou adicionar no total, é a quantidade de soluto que eu adiciono naquele momento. Como assim, professor? Pensa comigo o seguinte, se eu coloco 1 grama de soluto, joguei, pá. Assim que ele caiu aqui dentro, eu vou ter um SSR de quanto? Assim que ele caiu aqui dentro.
de 1, considerando aquele exemplo que eu dei. Certo? Deixa eu botar em vermelho que é melhor. Eu vou botar um SSR de 1 grama. Considerando aquele exemplo que eu dei. Certo? Aqui, depois ele vai começar a precipitar. Depois que ele precipitou, aqui embaixo, se eu adicionar de novo 1 grama, eu vou ter novamente um SSR de quanto? De 1 grama. De 1. Estão entendendo? Aí deixa precipitar. Aí eu boto mais 1 grama. Eu vou ter de novo um SSR de 1. Estão me entendendo, galera? Agora, se porventura, ó, como eu estou falando bonito, eu adiciono 10 gramas de cara. Quanto é que vai ser SR aqui? 9, pelo cálculo que a gente fez. Vou precipitar. Boto 10 gramas de novo. Vai dar 9 também. Deixa precipitar. Boto 10 gramas de novo, vai dar 9. Vocês entenderam? Não é o total de soluto que eu vou adicionar. É a velocidade com que eu adiciono. A quantidade que eu adiciono. Então, na realidade, não é a quantidade em gramas que você adiciona, mas é a velocidade, no caso, não é isso? Que você está adicionando? Isso. Eu posso adicionar 3 mãos cheias de 10 gramas e eu vou adicionar 30 gramas de soluto. Eu vou manter um SSR de 9 em cada adição. Ou eu posso adicionar 30 vezes 1 grama. 30 adições de 1 grama. Aí eu vou manter um SSR de quanto? De 1. O que é que eu falei, galera? Quanto menor a SSR, maior é o cristal. Quanto maior a SSR, menor é o cristal. Vocês conseguiram entender isso até agora? Sim ou não? Se não entender, eu volto. Beleza. Não entendeu? Não. Você entendeu que quanto maior a SSR, menor o cristal? Sim. Isso aí está claro na cabeça de vocês. Se o índice da SSR está muito alto, o cristal vai ser pequeno, porque ele vai formar núcleos muito rapidamente. Em vez de crescer, ele vai formar vários núcleos. Ele está gravando. É tipo um coelho, meu amigo. É muito rápido, aí sai um monte de coelhinho ao mesmo tempo. Pequenininho. Entendeu? Sem entrar em detalhes. SSR elevada, muita velocidade de formação de núcleos. Por exemplo, no caso dessas 10 gramas aí, aí adiciona 10 e fica com 9 devido àquela conta lá? Devido àquela conta. Eu estou pegando a mesma conta. Devido a isso aqui, ó. Só para pegar o exemplo. Entendi. Se eu boto 1 grama, dá 1. Se eu boto 10 gramas, dá 9. Entendi. Era isso aí que eu não estava entendendo. Nayane, o que eu estou falando é o seguinte. Essa supersaturação relativa, ela vai estar ligada diretamente ao tamanho do cristal. Quanto maior a supersaturação relativa, menor o cristal. Quanto mais baixa a supersaturação relativa, maior o cristal. Aí vai diferenciar de coloidal para cristalino. Beleza? Então, é o SR... Agora, pessoal. Bruno, então é o SSR que ele mostra se é coloidal ou cristalino, é isso? Isso. E é a partir dele que eu controlo o cristal que eu vou ter. Eu vou obter no final das contas. Na adição, né, de precipitado, é isso? Isso. Se eu adiciono um delas, eu adiciono devagar o precipitado, de 1 em 1 grama, ou se eu adiciono rapidamente, de 10 em 10 gramas, as mesmas 30 gramas. Entenda, é a mesma quantidade de precipitado aqui, é a mesma quantidade de precipitado aqui. A diferença é como eu faço a adição. Se eu adiciono vagarosamente, eu mantenho um SSR baixo. Se eu adiciono muito rápido, eu aumento o SSR. Beleza, pessoal? O importante é o processo, né? O importante é o processo. Estão entendendo? Na minha cabeça eu fico pensando que é o contrário. Agora sim. Quanto maior o SSR, maior o cristal. Não, cara. Porque entenda, o que é a supersaturação relativa? É a quantidade de supersaturado que tem naquele momento. Tipo, tá aqui tua amostra. Aí tu jogou aqui as 10 gramas. Bem aqui, ó, tu formou um elevado SSR, ou seja, essa solução aqui, assim que toca, ela está extremamente supersaturada. Se algo está muito supersaturado, a precipitação vai correr rápido ou devagar? Rápido. Rápido. Se ela acontece rapidamente, tu vai ter tempo de deixar o núcleo crescer ou tu vai formar um monte de núcleo pequenininho?
Ficar pequeno. Pequeno, né? Tá Não dá entendendo, pra crescer, não. Mas crescer Não dá- em que não sentido? Crescer de ficar grande. Crescer de ficar Não, uma partícula grande que eu possa filtrar. justamente. Não, vou dar uma pesquisada aqui, aí depois eu vejo de novo contigo. Beleza. Depois a gente aprofunda lá no WhatsApp. Certo, pessoal? Eu posso elevar a temperatura da solução inversamente proporcional. Exato. Ó, se eu elevo a temperatura da solução, eu vou estar mexendo. Ó. A solubilidade de um determinado soluto está diretamente ligada à temperatura de solução. Quanto maior a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade. Aí se eu aumento aqui, ó, o que acontece com o meu SSR? Ele baixa. Diminui, né? Aumenta na temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade, eu diminuo a supersaturação relativa, ele vai formar cristais maiores. Eu também posso acrescentar o agente precipitante de forma lenta, certo? Por quê? Foi o que eu expliquei agora. Quanto mais lento eu adicionar, eu vou formar menor quantidade de solutos adicionados simultaneamente, eu vou manter uma SSR baixa, certo? Eu posso também utilizar soluções diluídas. Por quê? Solução diluída quer dizer que de baixa concentração. Se é baixa concentração, tem pouca quantidade de soluto. Se tem pouca quantidade de soluto, vai ter também um baixo SSR. Show? Posso seguir? Beleza. Pessoal, a forma mais eficiente de eu produzir um precipitado cristalino é utilizando precipitação homogênea. E como é que é isso? É quando o agente precipitante é formado a partir de uma reação e não adicionado diretamente à solução. E como é que isso funciona? Tipo assim, ó, tá aqui um agente precipitante. Aí eu pego aqui o hidróxido de sódio e adiciono. Certo? Vai formar um precipitado, porque eu adicionei. Mas se em vez de colocar hidróxido de sódio, que vai dissociar de uma vez, é basicamente eu estou jogando o OH lá dentro, eu coloco o hidróxido de amônia, que é uma reagente, ó, solução fraca. Ele libera hidróxido de sódio, OH-, que é o cara que vai precipitar, muito lentamente. Certo? Ele é liberado lentamente. Aí ele sai uma e precipita. Deu para entender? Ele vai liberando lentamente, é como se eu fosse adicionando a menor quantidade possível naquele momento. Deixando, ó, o SSR lá embaixo. Olha a diferença aqui, ó. Isso aqui é quando eu uso hidróxido, ó. Coloco de uma vez. E quando eu uso pela reação, ó. Quer dizer que o processo é lento. Aqui o processo é muito mais lento. Aqui eu estou formando cristais muito maiores. Aqui eu estou formando cristais bem pequenos. Beleza? Rapaz, essa ruma de coisas só para explicar o tipo de precipitado? Não. Pois é. Agora vamos falar sobre o processo de filtração e lavagem. Galera, ficou alguma dúvida? Eu vou mudar de assunto agora. Vocês entenderam? Diga aí, Ivan. Não sei nem se eu posso usar essa colocação, mas vou perguntar. Na farmacologia, como a gente poderia agregar esses valores que aqui estamos aprendendo? Vai aplicar, porque na farmacologia tu não tem a gravimetria, tu vai ter lá dos medicamentos, dos efeitos no teu corpo, etc. Agora, no controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade físico-químico de medicamentos. Entendi. Uma das técnicas é a análise gravimétrica. Tem a parte, não sei, da precipitação, mas a gente estudou também a parte de analisar os analitos em si, né? De toxicologia. Que a gente estuda os métodos de análise. Na toxicologia você usa. Não. Vocês vão ver o VVIS comigo e vocês na análise toxicológica. Direto mesmo. O VVIS é muito usado. Beleza? Entendi. Pessoal, filtração e lavagem tem deve garantir que o mínimo de precipitado passe pelo filtro. O precipitado não entupa os poros do filtro. O precipitado consiga ser lavado sem que haja desintegração do mesmo. Certo? Eu acho que eu vou me arrepender, mas me explica aí como é que eu garanto esse processo efetivo. Calma aí, é tranquilo. Vamos lá.
Quanto à filtração, o que eu quero que você diga é o seguinte. Está aqui um filtro. Aqui um analito. Quando eu filtro ele, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu quero que passe a minha solução e meu analito fique retido. Isso é uma filtração, certo? Se o cristal for muito maior do que os poros, isso acontece tranquilamente. Passa o líquido e fica o soluto, o precipitado. Agora, se o precipitado for do tamanho do poro, o que é que pode acontecer? Entope. E pode filtrar. Vou indicar um filtro menor, por exemplo. Ou ainda, se o precipitado for menor que a trama do filtro, ele vai passar direto. E você não filtra nada. No caso, isso aí é o que acontece com o coloidal, né? Precipitado? Isso, é uma suspensão coloidal, o último caso aí. Percebeu a importância de você ter o controle do precipitado? É o ponto-chave. É você controlar o tamanho da partícula. Já quanto à lavagem, galera. Bruno, tu pode repetir novamente essa última parte, por favor. Vamos lá. Processo de filtração. Se o precipitado for grande, ele vai filtrar tranquilamente, porque ele não vai passar pelos poros do filtro. Beleza? É. Se o precipitado for do tamanho do poro, ele vai entupir. Ele vai travar o poro e vai entupir o poro. Já com o suco, meu irmão, suco de caju, entope e peneira com uma beleza, aquele bagaço do suco, do caju. É verdade. Tem que ficar apertando com a colher de pau. E se o precipitado for muito pequeno, ele vai-se embora. Ele passa direto e não filtra. Certo? Não tem filtração. Eu estou falando de lavagem, galera, é que depois que eu faço a filtração, eu tenho que lavar para garantir que todo da matriz saia do precipitado. Eu quero o precipitado mais puro possível. O que é isso? Está aí o precipitado sujinho ainda da minha amostra, da minha matriz. Eu vou jogar água para poder tirar esse excesso de amostra. Certo? O que é que eu tenho que ter cuidado? Se o precipitado não dá para lavar. Se quando eu lavar, eu não vou arrastar junto com a sujeira pedaços do meu precipitado. Certo? Isso eu consigo observar. Como eu testo lá o soluto. Eu testo aqui embaixo para ver o precipitado. Faço uma análise. Pode ser qualquer técnica que você quiser. Eu consigo ver se tem ou não do meu precipitado. Beleza, Juan. Pera aí. Tá cortando. Beleza. Aí a massa final vai ser menor que a real, entendi. Entenderam, galera? Filtração e lavagem é só isso. Não tem muito o que debater, não. Essa parte da lavagem aí, da parte que tem que ser com calma, para não arrancar o pedaço, para não arrancar o pedaço. Pronto, explica essa parte aí, que ficou meio travando. Pronto. Aqui, ó, quando eu vou lavar ela, eu tenho que ter cuidado para não degradar o precipitado. Para não desmanchar ele. Certo? Só isso. Porque se eu desmancho ele, quando eu for pesar esse cara aqui, e o peso dele é que eu vou usar de referência para fazer análise, ele vai dar menor do que eu tenho na verdade. Show? Entendi. E o processo de secagem e calcinação, o que é? Deve ser realizado numa mufla. O produto seco deve possuir uma forma química conhecida. Eu preciso saber qual a forma química, o que é que eu obtive no final das contas. Depois que eu sequei ou calcinei, eu preciso saber o que é que eu tenho, para que eu possa fazer o cálculo estequiométrico. Certo? E ele tem que ter uma relação estequiométrica com o analito de interesse. Essa relação estequiométrica é obrigatória. Espera aí, mas o que é calcinação? E o que raios é uma mufla? Vamos lá. Calcinação. Calcinação é um tratamento térmico que tem como objetivo promover transformações físico-químicas nos materiais. Certo? Isso ocorre com a eliminação de substâncias voláteis contidas na amostra. Por exemplo, você tem aqui, ó, carbonato de cálcio. Quando eu aqueço isso aqui, quando eu boto fogo nisso aqui, ele vai formar cal e CO2. Eu transformei esse cara nesse, ó, por calcinação. Certo?
E a mufla é o quê? É um tipo de forno ou estufa. Aqui, ó, uma mufla, tá aqui uma estufa. É quase a mesma coisa. A diferença é que a mufla eu consigo botar a temperatura de até 1000 graus. E uma estufa, o limite é 300. Uma estufa boa. Beleza? Então a mufla é esse forno aí, que serve para calcinar. Isso aqui, ó. Exatamente. Aí, galera, a calcinação vai modificar a estrutura molecular do composto, que será pesado. Certo? A calcinação modifica a estrutura molecular. Por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de ferro 3, certo? Está aqui. Vou fazer análise de ferro 3. Tem ferro 3 aqui dentro. Aí eu coloco hidróxido de sódio, coloco o NaOH aqui, passo o agente precipitante. Aí eu vou precipitar o quê? Vou precipitar hidróxido de ferro 3. Qual o problema? Hidróxido de ferro 3, galera, é higroscópico pra caramba. Você bota ele no ar e ele começa a absorver água. Como é que eu vou pesar o negócio? Com certeza, se ele está absorvendo água. Não é o ideal. Então eu faço uma calcinação desse hidróxido de ferro 3. Certo? Quando eu pego o hidróxido de ferro 3 e calcino, eu vou formar o óxido de ferro 3, que não é não reativo. Ele não reage com ar. Ele é bem estável, esse precipitado. Certo? Era o hidróxido. Quem precipitou? O hidróxido de ferro. Quem é que eu vou pesar? O óxido de ferro, depois da calcinação. Vocês entenderam isso? A calcinação é como se fosse assim, uma desidratação, é isso? Não posso dizer que é desidratação, porque desidratação implica em perda de água. E não é só água que pode ser perdida na calcinação. Entendi. Você vai considerar calcinação como uma transformação pelo calor. Eu vou modificar quimicamente. Aqui desidratou. Mas desidratou de que forma? Desidratou molecularmente, porque esse OH aqui, ele está dentro da molécula. Não é ferro com água ao redor dele, não. Deu para entender? Entendi. Beleza? Esse aqui vai ser o produto formado para análise. Por fim, está acabando já, galera. Temos a pesagem e os cálculos estequiométricos para a determinação da concentração do analito. Certo? Por fim, eu pesei lá, calcinei, peguei o produto que eu calcinei e vou pesar. Para quê? Para mim saber a concentração do analito. Na pesagem, os seguintes quesitos devem ser cumpridos. Para pesar, o que é que eu preciso ter garantia? Uma balança analítica com alta precisão. De preferência não, obrigatoriamente com aquele painel protetor. Com aquela cápsulazinha de vidro que você tem que abrir a portinha para pesar, para o vento não interferir. O produto pesado precisa ter uma relação estequiométrica com um analito de origem. Beleza, isso é tranquilo. Eu quero ver os cálculos. Galera, ficou dúvida no processo de calcinação? Vamos me voltar lá logo. Ou no processo de lavagem e secagem? De lavagem e filtração? Sim ou não? Hein? Tá de boa? Dúvida só na prova. Ah, tá. Mas não é para ter dúvida lá não, rapaz. É para ter dúvida antes. Galera, o cálculo estequiométrico é a parte fácil. Só se for. Certeza que alguém pensou isso agora. Homem, deixe de choro. Vamos lá. O ponto principal é o seguinte. Existe uma relação estequiométrica entre o produto pesado e o analito analisado. Certo? Tem que ter essa relação. Se não tiver, o teu processo está errado desde o começo. Para entender isso melhor, vamos partir de uma questão. Tá bom? Por exemplo, ó, considere a análise gravimétrica de uma solução contendo prata. O analito é prata. Para realizar a análise, foi adicionado NaCl como agente precipitante. Certo? A adição foi feita de forma a deixar a SSR no valor mínimo. Para que eu faço isso, pessoal? Deixar a SSR no valor mínimo para que eu tenha cristais maiores. A quantidade de NaC de precipitado formado, a GCl, pesado foi de 10 gramas. Ele pesou 10 gramas de GCl. Após o processo de filtração, lavagem e secagem, certo? A quantidade de precipitado formada foi de 10 gramas. Após o processo de filtração, lavagem e secagem. Dessa forma, determine a massa de íons prata
presente na solução. Ele te dá aqui as massas moleculares. Isso é um exemplo de questão que eu posso cobrar na prova de vocês sobre gravimetria. Certo? E eu posso perguntar uma par de coisa com essa questão. Eu posso discutir o processo, eu posso botar uma questão de VOF, eu posso botar uma questão de alternativa, e posso botar uma questão de cálculo simples. Mas é nesse modelo. Então, o que é que eu estou dizendo? Está ali minha solução, minha solução. Eu estou jogando em ACL como agente precipitante. Eu estou fazendo um precipitado. E eu pesei esse precipitado e deu 10 gramas. Todo mundo entendeu isso quando leu o texto? Entendi. Hein? Entendi. Sim. Qual é a relação? AG mais CL menos formando AGCL. A reação é essa aqui, ó. AG mais CL menos formando AGCL. Certo? Se eu tenho, ó, estequiometricamente, 1 mol de prata e 1 mol de AGCL, e eu tenho 10 gramas de prata de AGCL que foi obtido, quanto que eu vou ter de prata? Isso é cálculo estequiométrico. Aí vocês vão voltar lá em Química Geral. Volta lá em cálculo estequiométrico. Professor, eu não lembro não. Vai lá no meu canal do YouTube, que tem as aulas do semestre passado, que tem isso aqui explicado, mas é assim explicado mesmo. Certo? Procura lá. Cálculos estequiométricos. Das aulas do ano passado. Do pessoal de Química Geral. Beleza? O que é que vocês vão fazer, galera? Troca esse molzinho aqui pela massa molecular. Ó. É o bizu que eu vou dar aqui para não me alongar muito. Troca pela massa molecular. Aí fica assim a continha. Ó. Aí você vai fazer x vezes 1 vezes 143, 10 vezes 1 vezes 107. Vai ficar montado desse jeito a tua conta, da regra de 3. Aí tu vai resolvendo isso aqui, tu vai achar 7,48 gramas de íons prata. Perceberam que pela relação estequiométrica eu achei a massa desse cara aqui? E se eu tiver o volume dessa solução, eu consigo determinar a concentração? Pessoal, desculpa, eu não vou ver estequiometria com vocês agora, não dá tempo. Tem 10 minutos para terminar a aula e fazer chamada. Beleza? Quem tiver com dúvida especificamente nisso aqui, ó, eu recomendo que você assista as aulas do ano passado, tá no canal do YouTube, é só acessar lá. Bruno. Diga aí, Osivan. Esse cálculo é basicamente uma questão interpretativa, né? Você interpreta e assim você vai lá e coloca os valores, não é isso? Cara, se você não souber o que é SSR quando eu falar aqui, se você não souber da relação estequiométrica que tem com precipitado com analito, você nem monta a questão. Certo? Porque você entenda que eu não estou pedindo, a partir da equação tal, considerando que são 10 gramas de cloreto de prata, calcule a massa de íons prata. Isso é uma questão de estequiometria específica. Aqui tá todo num contexto de gravimetria. Para você entender que a GCL formado foi 10 gramas, esse 10 gramas está aqui, e vai ter relação estequiométrica com a prata. Nesse tipo de questão, é difícil você fazer se você não sabe do que eu estou falando de gravimetria. Porque você vai se perder no enunciado. O que diabo é SSR para estequiometria? Não é nada. Não significa nada. O que é agente precipitante para estequiometria? Não é nada. A estequiometria é uma etapa de todo o processo, que é a etapa de cálculo, para eu poder associar o precipitado com o analito. Vocês entenderam, galera? Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Ó. Só isso? Só. O que pode complicar é quando o precipitado não é a forma pesada, que é como aconteceu com o ferro lá. Ó. Como assim? Por exemplo, a análise da quantidade de carbonato pela adição de cálcio. Certo? Deixa eu nem animei isso aqui, foi? Foi, ó. Foi mal. Aqui uma questão, ó. Considere a adição de uma quantidade de cálcio a uma amostra contendo carbonato. Foi obtida uma massa de carbonato de cálcio. Obteu-se uma massa, eu não sei que massa é essa. Carbonato de cálcio. Essa massa foi calcinada para formar o CaO, que é mais estável. Pois é mais estável. O que permitiu a determinação da sua massa. Ele pesou o CaO e a massa do CaO foi de 15 gramas. A massa do cal. Beleza? Dessa forma,
Determine a quantidade de carbonato presente na amostra inicial. Ele quer saber quanto é que tem aqui, ó. Te dá as massas molares. Então, ele tinha a amostra de carbonato, adicionou nitrato de cálcio, formou o precipitado de massa X, que ele não sabe nem a massa do precipitado que foi formado, porque ele teve que ele não pesou o precipitado, ele calcinou e pesou o resultado da calcinação. Vocês entenderam isso? O processo que ele fez? Já falei dele algumas vezes aqui. Repete de novo, Bruno, por favor. Repito. Ó, ele tinha aqui o analito, carbonato. Adicionou o agente precipitante. Quem foi o agente precipitante? Nitrato de cálcio. Certo? Formou um precipitado. Esse precipitado não é estável. Ele não consegue só pesar o precipitado. Ele filtra, lava, seca, pega esse precipitado sequinho já, lavado, e bota na mufla. Para quê? Para calcinar. Bota esse cara a 1000 graus Celsius, por exemplo. Precisa ser tudo isso, tá bom? E vai transformar ele em óxido de cálcio, cal, que é mais estável. Beleza, galera? Deu para entender agora, Paloma? Sim. Certo. Ele pesou foi esse aqui. Ele não pesou o precipitado que foi formado. Então, como a massa de cal que ele obteve foi 15 gramas, eu tenho duas reações envolvidas. Ó. Eu tenho a primeira reação, que é a reação de precipitação mesmo, carbonato com cálcio formando carbonato de cálcio. E eu tenho uma segunda reação, que é o carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e gás carbônico. Qual é a massa que ele tem? Ó, aí primeiro determinamos o quê? A massa de CaCO3, de carbonato de cálcio. Qual é a massa que eu tenho? Eu não tenho nem a massa do cal. Em qual das reações eu tenho o cal? Tenho nessa. Então eu vou primeiro determinar a massa desse cara aqui, ó. Como? Equação estequiométrica. Um mol desse forma um mol desse. 15 gramas desse vai formar quantos gramas de carbonato de cálcio? Substitui os valores das massas molares, vocês vão calcular e vão ver que dá 26,7 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, isso aqui, galera, é o tanto que precipitou. Como é que eu sei essa massa? Porque eu pesei? Não. Eu pesei o produto da calcinação, que tem uma relação estequiométrica com o carbonato precipitado. Com carbonato de cálcio precipitado. Beleza? O que foi que eu achei agora? Eu achei a massa desse cara. Então tem uma relação estequiométrica também aqui, ó. Eu não achei a massa dele. Quanto é que de carbonato eu tinha, então? Mais um cálculo estequiométrico. Meu pelos extremos de novo. Certo? Você vai ter 16,02 gramas de carbonato. Você conseguiu achar a massa do analito? Ou não conseguiu? Por um processo gravimétrico. A diferença do primeiro cálculo é que eu tive que calcinar. Tranquilo? Professor, o senhor disse que era fácil. Disse isso não. Gravimetria é uma matéria difícil. Certo? Mas eu fiz o melhor para explicar para vocês. Ficou alguma dúvida muito grande? Tipo, não estou entendendo nada. Estou lascado na prova. Eu vou ali trancar minha matrícula. Rapaz, analítica 2 não é mole. Certo? Mas, Ravena, do quantos por cento aí? Vai lá o teu canal, hein? Química de Có. Beleza, porque, deixa assim, o link lá pra gente. Lá, é só botar no YouTube, Química de Có que aparece. Se a tua dúvida foi isso aqui, tem aula sobre isso lá, que é do semestre passado. Certo? Se a tua dúvida foi esses cálculos aqui, tem aula sobre isso lá. Quanto aos processos, você conseguiu entender o que eu falei antes disso? Os processos estão tranquilos, né? Agora é só relembrar tudo isso aí, né? Porque a cabeça agora chega deu um nó. Não, agora não. Ninguém termina a aula entendendo tudo. A gente entende, aí depois vai estudar, revisa e vê de novo. Essa aula vai ter que ficar gravada e vocês ficam vendo. Normalmente dá para compreender melhor, Samara. Não, o que pegou foi só o cálculo, né? Porque estequiometria é triste. Você estuda, passa um tempo sem fazer, tchau. Eu vou parar aqui. Ainda tem mais coisa, mas a gente vai ver só até aqui. Certo? Ainda tem processo de impureza e limpeza. Muita coisa ainda. Mas, stop. Vamos até aqui, tá bom? Quando vai ter chamada? Vai. Vou fazer agora. Aí, se der tempo, eu continuo isso aqui na aula que vem.
Beleza, galera? Que eu acho que volumetria é mais tranquilo, tem menos detalhe, pelo menos. Ó, vocês ainda tem esses slides aqui para ver. Ó. É pouco. Isso aqui é 15 minutos, eu resolvo. Então, deixa eu fazer a chamada de vocês. Já sabe como é cima da chamada, né? É vai e bota o nome. Coloquem o nome de vocês. Por favor, não escrevam mais no chat, só falem por áudio. Galerinha, próxima aula. Eu vou completar a gravimetria. Não deu para me acabar em 1h30. Depois eu dou uma enxugada na aula. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para passar o máximo de conteúdo possível em 1h30. Beleza? Ponto importante. Na aula do AVA tem tudo isso aí. Bem escritozinho, bem arrumadinho. Certo? E essa aula é com minhas explicações. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat, lá no grupo do WhatsApp também. Tá certo? Gostaram da aula? Tirando a dificuldade dela. Tirando a dificuldade dela. Excelente, maravilhoso. Beleza. Tá ótimo, Bruno. Tá excelente. Mas falem mesmo, porque se a aula estiver ruim, eu mudo. Tem grupo de WhatsApp, tem? Tem, sim, meu filho. Manda o link aí, quem tiver. Por favor. Mandei um link pro Léo aí. Ah, o nome do canal é esse, viu? Química de Có. Química de Có. Beleza? Esse é o nome do canal. Professor, essa aula você vai colocar hoje lá no YouTube? Eu não sei se eu consigo colocar hoje. Porque eu saio daqui 10 horas da noite, eu tô só o pacotinho. Certo? Mas eu tento colocar essa semana. Que vem. Galera, outra coisa. Vocês estão vendo aí que a gente não vai ter prática de novo até abril, pelo menos, né? Até 12 de abril está suspensa as práticas por causa da pandemia de novo. Parece que eu estou falando, parece que eu estou conversando com vocês no ano passado. Juro por Deus, a sensação que eu tenho é essa. Eu estava vendo de novo morrendo quase 2.000 pessoas. A sensação que todos estão tendo. Parece